Olá pessoal, aqui é a Aline Barros. Hoje a gente vai ter a primeira aula de pediatria. O tema de hoje vai ser icterícia neonatal, que dentro da neonatologia é um dos assuntos mais importantes e a gente sabe que a neonatologia é um dos assuntos que mais cai dentro da prova de pediatria, tá? Então vamos ficar bem atentos, é um assunto fácil, é um assunto que dá para entender, a gente não precisa decorar muita coisa, então dá para aprender bem essa aula, tá? Vamos começar com a questão 1, eu vou dar um pause para vocês lerem a questão, tentar responder e depois a gente continua, tá? Então, gente, primeiro, antes de responder essa questão, vamos ter alguns princípios básicos sobre a icterícia, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que é a circulação enterohepática. A gente sabe que a bilirrubina, ela vai ser um produto da degradação das hemácias que vai gerar a bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta vai aparecer aqui sempre ligada à albumina porque ela é insolúvel, tá certo? Então, ela vai estar sempre circulando no sangue ligada à albumina. Chegou no fígado, ela vai sofrer um processo de captação pelos hepatócitos e dentro dos hepatócitos ela vai sofrer um processo de conjugação, que é quando a bilirrubina indireta vai ser transformada em bilirrubina direta, tá bom? Essa bilirrubina direta aqui vai ser excretada através das vias biliares e aí vai para o intestino. Quando ela chega no intestino, quando ela está lá dentro do lume intestinal, ela vai sofrer a ação dessa enzima, que chama beta-glicuronidase, que fica lá dentro do intestino, e aí ela vai fazer uma desconjugação, transformando a bilirrubina direta que chegou lá, novamente em bilirrubina indireta. Em seguida, essa bilirrubina indireta vai voltar a circular pelo sangue ligada à albumina de novo e voltar para o fígado. A todo esse complexo aqui, esse ciclo, a gente vai chamar de circulação enterohepática. Então, a gente sabe que desses RNs, cerca de 60% dos termos vão ter icterícia. Se a gente pegar os RN pré-termo, isso aumenta, pode chegar até mais de 80%. E por que os RN vão ter icterícia? Por 3 motivos principais. O primeiro, eles vão ter uma maior massa eritrocitária e com menor meia-vida. Então, eles têm um hematócrito lá em cima, geralmente acima de 50%, e com a meia-vida curtinha, de 85 dias, quando a gente compara com a meia-vida da gente de 120, de adulto, é muito pequena. Então, eles vão ter muito eritrócito, muita hemácia, que vão estar o tempo todo sofrendo degradação. Então, vai estar sempre produzindo bilirrubina indireta. Além disso, eles vão ter uma imaturidade hepática com menor conjugação. É aquele fígadozinho mais imaturo que não consegue conjugar direito. Então, a bilirrubina indireta que ele está produzindo muito, ele não consegue transformar em bilirrubina direta. Para completar, eles já têm um aumento da circulação enterohepática. Por quê? Esses bebezinhos vão se alimentar do leite materno. O leite materno ele tem o costume de ficar muito tempo no intestino. Então, ficando muito tempo no intestino, quem é que ele ativa? A beta-glicuronidase. Então, o pouco de bilirrubina indireta que chega no intestino fica muito tempo lá parado, sofre muita ação da beta-glicuronidase e termina transformando de volta em bilirrubina indireta. Então, isso tudo daqui faz com que esses RNs tenham naturalmente icterícia. Por isso que a gente tem esse termo de icterícia fisiológica, tá certo? Quando é que a gente pensa que é uma icterícia que é normal, do bebezinho normal, que é do processo natural dele? Quando ela tem um predomínio de bilirrubina indireta, porque a gente viu que todos esses fatores dos recém-nascidos são para a produção de bilirrubina indireta, ela costuma ser percebida entre o segundo e o terceiro dia, e aí ela aparece, quando ela consegue ser percebida, ela está uma média ali de 5 a 9 miligramas por decilitro. E não costuma passar, na icterícia fisiológica, não costuma passar de 12 a 13 miligramas por decilitro, tá? Passou disso, a gente já vai pensar em algumas causas patológicas. Em geral, se normaliza até o final da primeira semana, e se for um bebezinho pré-termo, geralmente é um pouco mais atrasado, a gente vai perceber ali terceiro ou quarto dia, e costuma subir um pouquinho mais, até 14, 15 miligramas por decilitro. Como é que tá esse RN com icterícia fisiológica? Tá desse jeito, gente, lindo, maravilhoso, ativo, reativo, responsivo, se alimentando bem, tá ótimo, a carinha dele é essa daí da foto. Gente, isso daqui, esses valores que eu tô falando de bilirrubina total. Aline, faz diferença? Faz. Por quê? Sempre nas questões ele vai dar o valor da bilirrubina total. Em geral, quando a icterícia é fisiológica, a grande parte dessa bilirrubina total é de bilirrubina indireta, tá certo? Por todos os motivos que a gente já viu. Então, geralmente vem aquele RN que diz que a bilirrubina total é de 10, mas a indireta corresponde a cerca de 9, 9,5, tá certo? A direta é bem pouquinho mesmo, tá? E quando é que a gente vai pensar que essa icterícia é patológica? Quando é que as coisas fugiram do controle daquela icterícia fisiológica?
Vê aqui, ó, o bebezinho tá com a cara de desconfiado, ele tá dizendo pro pediatra dele que essa icterícia tem alguma coisa de errado que a gente vai precisar investigar melhor. Quando é que isso acontece? Quando a icterícia é precoce, ela apareceu dentro das primeiras 24 horas. Quando ela é persistente, então durou mais do que uma semana, lembra que a fisiológica ela só durava até uma semana, depois ela já baixa bastante. Quando os níveis de bilirrubina total ficam acima de 12 mg por decilitro, percebam que isso aqui é tudo o que foge dos parâmetros da icterícia fisiológica, tá certo? A bilirrubina total está tendo um aumento muito grande, 5 mg por decilitro em 24 horas, ou 0,2 mg por decilitro hora, ou quando a bilirrubina direta é maior do que 2 mg por decilitro, ou então ela corresponde a mais do que 20% da bilirrubina total. Aí a gente já pensa diretamente em colestase, tá certo, gente? É importante a gente ter esses valores aqui em mente, tá? Além disso, esse bebezinho vai ter alguma alteração clínica, ele vai estar hipoativo, ele está hiporresponsivo, ele não está se alimentando bem, tá? Ele está demonstrando que tem alguma coisa de errado. Então, vamos voltar para a questão 1. Na questão 1, a gente viu um RN de 38 semanas, que com 40 horas de vida, ele tinha uma bilirrubina total de 9,6, sendo a indireta 9,2. Bem aqueles valores que eu disse para a gente pensar mesmo em icterícia fisiológica, tá? Hemoglobina boa, reticulócitos baixinhos, não tem dúvida nenhuma para a gente que isso aqui é uma icterícia fisiológica, tá certo? A gente vai deixar para discutir as outras alternativas nas próximas questões, porque a gente ainda não deu uma olhadinha nesses assuntos, tá? Vamos ver a questão 2, de novo vocês vão pausar, tentar responder para depois a gente voltar. Então, aqui na questão 2, o que é que fica de mensagem para a gente? Ele trouxe que é uma icterícia em face, tronco e raiz dos membros. Ah, Aline, mas ele não me deu os valores, como é que eu vou estudar isso? A gente tem calma e parte para o próximo assunto, que é a avaliação clínica da icterícia. Gente, a avaliação clínica a gente vai fazer através das zonas de Kramer, que é uma estimativa da bilirrubina que a gente vai ter, e sabe que ela vai acontecer com a progressão crânio-caudal. Como é isso? Quanto maior os valores de bilirrubina, mais inferiormente a gente consegue ver a icterícia nesse recém-nascido, tá? Então, se tá aqui só na cabeça dele, na face, a gente vai ter icterícia zona 1, que corresponde mais ou menos a 6 mg por decilitro de bilirrubina total. Na zona 2, que é até o umbigo, a gente vai ter uma bilirrubina total de até 9, mais ou menos. Na zona 3, que vai até os joelhos, em algumas referências vocês podem encontrar raiz de coxas também, vai até 12. Zona 4, geralmente a gente já pega antebraço e tornozelos, a gente chega aqui até uma média de 15 mg por decilitro. E zona 5, quando chega até a mãozinha e pezinho dele, a gente vai ter 18 ou mais de bilirrubina, tá? O que é importante a gente ver aqui? Que esses valores, para a gente não precisar decorar todos, eles aumentam de 3 em 3, tá certo? E é importante a gente perceber também que a partir da zona 3, a gente já tem motivo de suspeitar que é patológica. É aquele mesmo bebezinho que sabe que tem alguma coisa de errado, tá certo? Se a partir da zona 3 a gente tem uma bilirrubina média de 12, a gente já sabe que provavelmente é patológico, tá? Vamos estudar também, que está relacionada àquela questão 2, a questão da icterícia relacionada à amamentação. Gente, aqui a gente tem dois temas, duas icterícias completamente diferentes. Só o que elas têm de parecido é o nome, tá certo? É a icterícia do leite materno e a icterícia do aleitamento materno. Elas são completamente diferentes para a gente não dizer opostas, tá? Na icterícia do leite materno, o que é que acontece? A gente vai ter uma icterícia que é uma resposta do RN ao fato de ter alguma substância que ele não consegue reconhecer bem no leite materno, tá certo? Ele não se deu bem com alguma substância do leite materno. É assim estranho mesmo, a literatura não define muito bem o que é que acontece. Mas a gente sabe que ela é mais tardia, ela aparece depois de uma semana e ela demora um tempinho maior para melhorar. Em cerca de 3 a 12 semanas é que ela vai diminuir essa icterícia. Qual é o tratamento? A gente vai suspender o leite materno por 48 horas. O RN deixando de estar em contato com essa substância, a icterícia começa a melhorar. Aline, mas ele não vai ter mais como amamentar? Ele vai ser contraindicado a amamentação para esse bebê? Não, gente. Isso aqui é um teste terapêutico que a gente vai fazer e aí a gente vai confirmar que é uma icterícia do leite materno e aí, se for o caso, a gente suspende ou não. Isso vai depender de outros fatores. O importante para vocês é diferenciarem da icterícia do aleitamento materno. Nesse caso daqui, é uma icterícia precoce, tá certo? Ela já aparece na primeira semana e ela é do aleitamento. Qual é o problema? O problema é o processo de aleitamento. É um bebê que está tendo uma ingesta de leite menor do que deveria, tá certo? Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Aumentar a quantidade de leite materno ofertado, tá certo?
que é que acontece aqui nessa situação? O bebezinho está mamando pouco, aquele pouco leite que ele tem fica um tempão no intestino dele, ele tentando reabsorver os nutrientes do leite materno, e aí, o que é que acontece? Ativa muita beta-glicuronidase, então aumenta a circulação enterohepática que a gente já aprendeu, tá? O que é muito importante aqui que vai diferenciar a gente nas questões? O fato de ser tardia do leite materno e o fato de ser precoce a do aleitamento. E como é que a gente faz para não perder de jeito nenhum a questão sobre icterícia do aleitamento materno? A gente presta atenção nisso daqui, ó. Se a questão falar em perda de peso maior do que 7%, a gente vai marcar a icterícia do aleitamento materno sem dúvida nenhuma. É óbvio que a questão não vai trazer essa porcentagem, tá certo, gente? A questão vai trazer um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ela vai dizer o peso que ele tinha no nascimento e vai dizer o peso que ele tem agora. Então, se a gente pega uma questão que tem esses dois valores, a primeira coisa que a gente faz, interrompe todo o raciocínio que a gente estava fazendo e calcula qual foi a perda de peso que o bebê teve. Se foi maior do que 7%, a gente já marca icterícia do aleitamento materno. Vamos voltar para a questão. A gente viu que era um bebezinho que tinha icterícia em face, tronco e raiz dos membros. Então, a gente já viu que isso corresponde a uma zona 3, ele tem mais ou menos 12 miligramas por decilitro de bilirrubina. E a gente viu aqui, ó, ele está em aleitamento materno exclusivo, ele está agora com peso de 3.300 gramas e ele nasceu com peso de 3.700. Exatamente do jeito que eu disse a vocês, gente. Então, passou de 7%, a gente marca sem dúvida nenhuma a icterícia associada ao aleitamento materno, tá?